Olá, então, nesta aula aqui nós vamos começar a falar dos tão famosos 14 princípios do sistema Toyota de produção, que são a base filosófica do sistema de produção enxuta, do sistema de manufatura enxuta do Lean. Essa aula é um pouco extensa, então a gente resolveu dividir ela em duas partes, então falar os primeiros princípios em uma aula, depois o resto numa segunda videoaula, e também nós vamos ter tempo, para colocar leituras complementares para que vocês se aprofundem em princípios específicos. Um dos princípios que nós vamos comentar aqui é sobre produção puxada e produção nivelada, que a gente sabe que não é uma coisa fácil nem uma coisa intuitiva. Então esses princípios, apesar de eles serem também discutidos em videoaulas mais para frente, nós vamos deixar algum material aí para você dar uma lida com atenção e consolidar bem o que é cada um deles. Vamos lá para os princípios? Então, o primeiro princípio de todos do Lean é o seguinte: baseie suas decisões de gestão em uma filosofia de longo prazo, mesmo a custo de metas financeiras de curto prazo. O que isso significa? É aquilo que a gente já comentou na aula anterior, na primeira aula, lá falando do que as pessoas pensam sobre o Lean. O Lean é uma jornada, tudo bem? Eu implementar o Lean é uma coisa que toma tempo. Eu implementar o Lean significa eu fazer as coisas direito, pensando mais no processo de como tudo é realizado do que no resultado que aquele processo dá. Certo? Então, se eu tiver que fazer uma gambiarra para ter um resultado melhor num primeiro momento, isso está completamente errado. Eu tenho que pensar no longo prazo, em fechar a coisa de maneira definitiva, certo? Então, eu devo basear minha gestão no longo prazo e devo deixar claro para todo mundo na organização que eu estou buscando esse longo prazo. O primeiro princípio, também tem a ver com uma coisa que chama constância de propósito, que é uma coisa que o Deming pregava absurdamente. Tá? Uma organização que conhece o seu propósito e o persegue sempre irá melhorar no longo prazo. Tá? O propósito, gente, ele se confunde com a missão social da empresa, a função social da empresa que nós comentamos na outra aula. Certo? O que a minha empresa faz? Ela entrega cadeiras? Então, se ela entrega a cadeira, eu devo entregar a cadeira cada vez melhor, cada vez mais alinhada com o cliente quer e melhorar os meus processos incansavelmente para entregar a cadeira melhor para o cliente. Certo? Tudo bem, eu posso colocar uma cadeira rápida ali, uma cadeira primeira versão, mas depois eu tenho que ir melhorando a cadeira, tá sempre em sintonia com o que o cliente quer entender aquilo. Tá? Isso é ter constância de propósito. Outra coisa que é importante dizer é que esse propósito precisa ficar claro para todos os envolvidos, para todos os funcionários da empresa, e também precisa ficar claro que melhorar significa atender melhor o cliente e satisfazer melhor a necessidade deles. Uma vez que a gente entende isso, a gente está pronto, apto a lograr essa melhoria de longo prazo. Tá? Metas e medidas imediatistas podem muitas vezes ir contra o propósito da organização. Eu acho que o exemplo mais clássico disso é a questão de redução de custos de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem, muitas vezes, um departamento de pesquisa e desenvolvimento ali trabalhando firme para atender de maneira inovadora a necessidade do cliente e, às vezes, a gente tem lá uma meta de curto prazo que é reduzir custos. Então, vai lá, corta-se drasticamente esses custos com pesquisa e desenvolvimento, o que acaba aleijando a empresa, desprovendo ela da capacidade dela de atender melhor o cliente. Eu não vou conseguir mais produzir um produto cada vez melhor, ou fazer entregar um serviço cada vez melhor, eu vou ficar sempre entregando a mesma coisa. Se eu estou sempre entregando a mesma coisa, se eu não estou melhorando, significa que os meus dias estão contados, certo? Então isso é um clássico exemplo de uma meta ou medida de curto prazo aleijando a nossa companhia no longo prazo. Tem vários exemplos de empresas que caíram nessa grande armadilha. Tá? Então esse é o primeiro princípio, constância de propósito. O segundo princípio é criar fluxo onde os problemas sejam expostos. O que isso significa? Isso significa que é bom quando problemas aparecem, porque é a minha chance de parar a bola e resolver aquele problema de uma vez por todas.
tá? O problema ele precisa ficar exposto, certo? Um exemplo clássico de medidas que as pessoas tomam para muitas vezes maquiar os problemas que estão acontecendo é a criação de estoques. Então, se eu tenho um estoque enorme para o cliente de produto acabado, né? Supomos que eu seja uma fábrica que está entregando um produto lá e eu tenho um estoque de produto acabado muito grande. Então, se a minha fábrica quebrar, eu tenho uma baita gordura ali para queimar no meu estoque até o cliente ficar até o cliente ficar desabastecido. Se eu reduzo esses meus estoques, qualquer coisa que der errado no meu processo vai fazer com que o cliente fique desabastecido. Por isso, eu vou me esforçar o dobro, sabendo que eu não tenho aquela gordura. E eu me esforçando o dobro, eu vou conseguir melhorar os meus processos, estar mais lean. Correto? É a mesma coisa a gente falar lá de saúde financeira, né? Se você está desempregado, mas tem um monte de dinheiro na conta, você não vai se esforçar tanto para correr atrás de emprego. Agora, se você tem menos dinheiro na conta, a necessidade já vai forçando você a fazer outras coisas. Tudo bem? Então, gente, criem fluxos contínuos onde, uma vez que esse problema aconteceu, tudo pare e as coisas só voltam a rodar quando aquilo for resolvido. Não crie coisas para maquiar, para ficar mais confortável, só que sem trabalhar em cima das melhorias. Em outras palavras, né, o segundo princípio diz que temos que encarar os problemas diretamente. O fluxo contínuo é mais suscetível a disrupções, mas é uma coisa boa que essas disrupções aconteçam, tá? Porque quando ela acontece, a gente pode entendê-la e fazer com que ela não aconteça nunca mais, tá? É melhor resolver logo os problemas do que criar mecanismos para mascarar esses problemas, tudo bem? Eu não estou dizendo que a gente não deve resolver, que a nossa fábrica deve ficar parando toda hora. Pelo contrário, eu só estou dizendo que a gente tem que deixar os nossos procedimentos robustos e não maquiados. Tá? Não adianta nada a minha fábrica que ficar quebrando e isso não dá problema. O que tem que fazer é que ela não quebre. Perfeito? Claro, o segundo princípio. O terceiro princípio, ele diz sobre o sistema de produção puxada. Tá? Então, utilize sistemas de puxar para evitar a superprodução. Tá? Que é um sistema de puxar, né? Significa, produza apenas quando for necessário. Esse é o lema da produção puxada. Planejamento de produção empurrada são frases inchadas e suscetíveis a flutuações de demanda. Esse princípio dá origem a todo o sistema de Kanban, né, o sistema de produção puxada, e de supermercados de peças. Como é que funciona isso? Vamos dar uma aprofundada nisso daqui. Então, como que funciona o sistema de produção empurrada, que é o tradicional? Bom, no sistema de produção empurrada nós temos um departamento que chama PCP, que é o controle ou planejamento de produção, né? Controle e planejamento de produção. O PCP, o que ele faz? Ele planeja o que vai ser feito. Então ele faz lá uma estimativa de que nós vamos vender, por exemplo, 30 unidades. A partir disso, ele dá a ordem de produção para a empresa, ou a ordem de produção para a linha. Essa produção começa lá de compras, então o processo número 1 aqui, que seria compras, vai comprar o material. Depois ele passa esses insumos para a primeira etapa de produção, né, porque seria a etapa 2 do processo organizacional, que daí ele produz, ele por sua vez, né, pega a matéria-prima aqui que veio do fornecedor, estava estocado, ele vai lá e processa, daí ele manda para o outro, daí ele manda para o outro, e assim por diante, até que ele produz aqui as 30 peças que estavam previstas, né, que ia ser consumido. A partir disso daqui, ele pode vender essas 30 peças. Então, ele vai tentar entregar isso daqui para o cliente, certo? Esse é o sistema tradicional, o sistema de produção empurrada. Qual que é o problema com esse sistema aqui? Bom, o primeiro problema é que ele é baseado num sistema de estimativas, tá? Essa estimativa aqui de vender 30, às vezes ela pode estar subdimensionada, às vezes ela pode estar superdimensionada. Que é o que na maioria das vezes acontece, tá? É muito raro a gente acertar todo mês, é impossível a gente acertar todo mês, toda vez, essa nossa estimativa de produção, tá? Por exemplo, às vezes a gente vai entregar mais do que o cliente queria e a gente vai ficar com estoque, e a gente vai fazer menos e a gente vai perder chance de ganhar dinheiro. Então não é o nosso
cliente que decide a nossa produção, mas sim uma pessoa que está fazendo estimativa em cima de previsões do mercado. Outro problema dessa nossa produção aqui é que, como a linha trabalha, né, a ordem com que os produtos são feitos, né, a gente pode ter vários produtos, né, a gente faz 30 de um, 50 de outro, 40 de outro. A ordem com que esses produtos é feita é definida também pelo PCP e não pela ordem que o nosso cliente gostaria. Dito isso, significa que às vezes o cliente pode estar querendo comprar nosso produto, mas a gente ainda não tem ele pronto. Apesar de nós já termos comprado insumos, esses insumos já estão em estoque, e mesmo assim, mesmo a gente gastando dinheiro, a gente não consegue atender o cliente no just in time, né, no tempo que ele queria, né, o tempo que ele precisaria. Esse é o sistema tradicional de produção empurrada, que tem uma série de problemas. No sistema de produção, aqui é a produção empurrada. No sistema de produção puxada, né, essa figura aqui do PCP, ela simplesmente não existe. Toda a ordem de produção, toda a sequência de produção é definida pela própria linha. Como que ela define isso? Bom, ela define isso, ela é operacionalizada, essa produção, através de elementos que chamam supermercados de peça. O que é um supermercado de peça? É um estoque, tá? A gente vai ter que ter esse pequeno estoque. Tem uma maneira muito lógica de se calcular esse estoque para que ele seja o mínimo possível, baseado nas nossas métricas de produção. Nós vamos comentar mais sobre isso. Então a gente tem ali o supermercado de peça. Nesse supermercado a gente tem lá todo tipo de peça que a nossa empresa produz para o nosso cliente. Daí o cliente vai lá e consome essas peças. Ele vai lá, pega essa peça aqui, daí ele pega essa outra peça e ele vai assim por diante consumindo. E a gente tem um Kanban, chamado Kanban, né, que ele vai falar para a gente como é que está o status do nosso estoque. Então a gente tem lá uma zona verde, que é que eu sei que eu ainda tenho bastante peça para consumir para o cliente, uma zona amarela, tá, que eu sei que quando eu consumir todas essas peças, ele entra na zona amarela, eu devo startar a produção daquele item. Então, opa, o cliente está consumindo rápido esse item, então aqui acendeu a luz, eu devo produzir isso. E ele também tem uma zona vermelha, que é o nosso estoque de emergência, que é aquele estoque para não deixar o cliente desabastecido, contando os imprevistos que geralmente a gente tem na nossa linha. Quando ele entra na zona amarela aqui, o estoque, o que acontece? A última etapa de produção, que seria aqui a nossa etapa 4, vai começar a produzir. Então ela se atenta aqui e ela vai começar a produzir para repor aqueles espaços vazios no estoque. Tudo isso é operacionalizado via Kanban e supermercado. A hora que ela faz isso, ela precisa de insumo, não precisa? Que seria as peças já processadas na etapa 3. Então ela também tem um supermercado de peça dela aqui intermediário. Então ela começa a consumir essas peças do supermercado. Da mesma maneira, a etapa 3 tem ali o Kanban, hora que entra no espaço amarelo, a etapa 3 começa a produzir peças. E daí ela consome do supermercado dela. Daí a etapa 2 começa a produzir peças para suprir a 3. E ela consome do supermercado dela. E daí a etapa 1 começa a produzir peças para o supermercado, consome a dela. Então, puxa-se a cadeia, né, através desse primeiro supermercado do cliente. O cliente puxa essa cadeia. E eu não tenho um PCP, um controle central. Todo o comando do que deve ser feito é exclusivamente trabalhado na linha, certo? Gente, é lógico, né? O nível da operação aqui, das pessoas que trabalham na linha, tem que ser um nível maior das pessoas que trabalham aqui, porque é de responsabilidade delas saber o que vai ser colocado em produção e o que não vai ser colocado em produção. Agora, tem uma vantagem muito grande da produção puxada, é que eu só vou produzir para repor aquilo que o meu cliente quer, certo? E também o tempo de trabalho ali da minha linha tem que ser um tempo muito menor, não é verdade? Eu não posso ter setups muito grandes, né? Aqui eu controlo a quantidade de setups que eu faço. Aqui, quem controla a quantidade de setups é a puxada do meu cliente. Então eu tenho que trabalhar diversas melhorias, né? Diversas melhorias pontuais para deixar a minha linha flexível o suficiente para trabalhar na produção puxada, certo?
Então, né, o que todo autor de Lean fala é que a gente tem que realizar muitos kaizens, que são melhorias de processo, né, melhorias contínuas de processo, para deixar essas etapas produtivas, esses procedimentos produtivos aqui mais enxutos e com mais versatilidade, certo? Então essa é a diferença da produção puxada para a produção empurrada, e ela está diretamente ligada com o princípio de entregar ao cliente o que o cliente precisa. Tudo bem? Vamos voltar para os princípios. Dito isso sobre a produção puxada e a produção empurrada, a gente vai também para o quarto princípio do sistema Toyota, que é o de nivelamento da carga de trabalho, ou seja, nivele a carga de trabalho. É o famoso Heijunka. O que significa nivelar a carga de trabalho? Nivelar a carga de trabalho significa produzir lotes pequenos ao invés de lotes grandes, ou seja, produzir lotes no tamanho que o cliente consome. Ok? Por exemplo, se eu poderia trabalhar aqui com o nivelamento semanal da produção. Então, segunda a terça eu produzo A, quarta eu produzo B, quinta e sexta eu produzo o produto C. Só que na segunda o meu cliente consumiu ABC, na terça ABC, então ele sempre está consumindo ABC ali. Isso é errado, eu não tenho que fazer grandes lotes, eu tenho que fazer lotes do tamanho que o meu cliente consome, perfeito? Então eu deveria fazer uma coisa que seria o nivelamento diário. Na segunda eu produzo ABC, na terça ABC, na quarta ABC. Então assim eu sempre estou produzindo e o meu cliente já está tirando o que eu estou produzindo. Não fica dormindo aquele estoque enorme na minha empresa, certo? Eu tenho que fazer mais setups? Tenho que fazer mais setups, note. Aqui eu fazia um setup e trabalhava 2 dias, né? Ou seja, na semana eu fazia 2 setups apenas. Aqui eu estou fazendo 2 setups uma vez por dia, né? Ou seja, quer dizer, todo dia eu faço pelo menos 2 setups. De novo, assim como na produção puxada, para a gente chegar nesse nível que é melhor, a gente tem que fazer a nossa tarefa de casa. A gente precisa rever os nossos procedimentos de setup, a gente precisa rever os nossos procedimentos de produção para deixar tudo isso daqui mais rápido de acontecer, deixar a nossa linha mais enxuta, deixar a nossa linha mais versátil. Ok? O próximo princípio, ainda sobre o quarto princípio, né? Por que nivelar a produção? Bom, primeiro que o nivelamento, ele força a gente a pensar em melhorias pontuais, no caso, principalmente melhorias de setup. Depois, o nivelamento ele reduz os nossos estoques, porque a partir do momento que a gente já vai produzindo, ele já vai sendo consumido, já vai produzindo, já vai sendo consumido. A gente não fica aquele monstro de 2 dias de produção parado no nosso estoque. Terceiro, o nivelamento diminui os nossos custos de transporte. Sim, eu não vou ter que transportar grandes lotes de peça a mais. Eu vou transportar em lotes pequenos. 4. O nivelamento torna os nossos problemas visíveis. Como que ele torna nossos problemas visíveis? Através da diminuição de estoque. Então, se acontecer algum erro, alguma quebra na nossa linha, eu não tenho estoque para me segurar. Se quebrar a minha linha, muito provavelmente eu vou deixar o cliente desabastecido, ou eu vou ter sérios problemas, certo? Pensando nisso, gente, que a gente começa a entender melhor o TPM, que a gente vai falar depois. Por que a gente começa a entender o TPM? Porque o TPM são técnicas de técnicas de manutenção que nos ajudam a evitar que essas falhas aconteçam. Por que o TPM foi criado no Japão? Por que o TPM foi criado depois do Lean? Porque o sistema de produção puxada e nivelada, ele é tão frágil para quebra de equipamentos que eu preciso ter procedimentos de manutenção do estado da arte. Eu preciso garantir que aquelas minhas máquinas não quebrem, tá? Então, entender a produção puxada e a produção empurrada é entender também todas as outras ferramentas do Lean. Eles estão no coração, no ponto central do just-in-time de entregar para o cliente o que ele precisa na hora que ele precisa. O quinto princípio, ele diz o seguinte: construa uma cultura para parar de ter problemas e para ter qualidade da primeira vez. Ou seja, a gente tem que fazer certo, a gente tem que acertar toda vez que a gente produz a peça. A gente não tem o luxo, a gente não pode nos dar o luxo de retrabalhar processos. Pensando nesse princípio, criam-se vários dispositivos, né? Um dispositivo bem famoso é o Andon. Tá? O que é o Andon?
O Andon, eles são dispositivos que nós colocamos nas máquinas que ele para tudo o que está acontecendo para expor os problemas. Então a máquina está funcionando, saiu alguma coisa com problema de qualidade. Então, para tudo. E todo mundo vai analisar aquilo, por que deu aquele problema. A gente não vai tentar remendar e sair remendando peça. Né? Eu estou com um índice de 10% de acerto, então uma a cada 9 peças eu vou ter que retrabalhar. Não. Deu problema, para a bola. Analisa o que está acontecendo. Analisou, aprendeu e vamos garantir que isso não aconteça mais. Essa é o grande sacada do Andon, tá? O Andon, ele é tradicional, né? Que ele veio lá das máquinas de tear da Toyota, tem toda uma história, para quem tiver interesse depois procurar a origem desse termo Andon, é uma história bem interessante que vai consolidar bem firme essa ideia de parar a bola quando os problemas acontecem. Tem muito a ver também com treinamento, o quinto princípio, né? Treinar as pessoas para, quando observarem algo do padrão, começarem essa análise e também usar técnicas analíticas no chão de fábrica. Outra coisa que está muito ligada com o quinto princípio, da parte de vista cultural, são sim os princípios de sugestão, né? Os programas de sugestão de melhoria. A gente viu lá que foi o primeiro passo da Toyota no caminho do Lean, que ele tem justamente com isso daqui, né? Então, como é que eu consigo garantir que a qualidade seja entregue da primeira vez? Tá, técnicas analíticas existem várias, tá? Várias técnicas de análise e melhoria de processo. Uma que a gente coloca é a ferramenta dos 5 porquês. O que é a ferramenta dos 5 porquês? Eu me pergunto por que cada coisa aconteceu 5 vezes. Tá? Mas assim, eu me pergunto 5 vezes e eu tenho que ir investigando e aumentando a minha ideia ali, o meu conhecimento sobre daquele tema. É engraçado, né? Porque boa parte das empresas, elas utilizam essa ferramenta dos 5 porquês e as pessoas têm que resolver os 5 porquês no tempo de uma tarde, uma reunião. Que é muito ambíguo, né? Porque a maioria dos problemas, eles têm causas profundas. E raramente a gente vai conseguir descobrir o que realmente está acontecendo sem meses de investigação. Né? Não é com pitaco, com sugestão, com brainstorming que a gente vai aprender sobre como resolver o problema, certo? A ideia é ir em cima desse quinto princípio, de usar uma ferramenta dos 5 porquês, é evitar que o erro se repita. Agora, se eu estou chutando só para sair rápido da reunião, por que aquilo lá aconteceu, você acha que eu vou ter condição de fazer uma mudança no meu processo que vai resolver aquele problema de uma vez por todas? Muito dificilmente. Ok? Então esse é o quinto princípio. O sexto princípio, ele diz sobre tarefas padronizadas, tá? Então é o que diz lá, tarefas padronizadas são a fundação para a melhoria contínua e para o fortalecimento do indivíduo. Tem uma frase do Taiichi Ohno que eu gosto muito, né? Que ele diz que sem padrões não há melhoria. Sem padrões não há melhoria. Note a riqueza dessa frase. Ela significa várias coisas. A primeira, que se eu não tenho um padrão na minha empresa, significa que cada pessoa trabalha de um jeito diferente e a gente não tem um processo consolidado. Se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não tenho uma maneira certa de fazer, uma maneira formal, eu não consigo analisar criticamente aquela tarefa. E a outra coisa que diz é que se um colaborador não está consciente daquilo que ele está fazendo, como que ele vai parar a bola e pensar em melhorar aquilo? Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe como ele está fazendo. Como é que ele vai melhorar? Então, gente, a gente tem que trabalhar para que as pessoas, para que todos os colaboradores tenham as suas atividades padronizadas, eles mesmos definam os seus padrões, tá? Que cheguem a um consenso e a partir daqueles padrões os deixem vivos e abertos à melhoria, né? É o que a gente coloca aqui. Os padrões devem ser claros, objetivos e disseminados para todas as pessoas que necessitem deles e eles são vivos, né? Os operários devem estar conscientes de que os padrões podem e devem ser mudados. Essa mudança deve ser feita de maneira estruturada e testes devem indicar qual que é o melhor caminho para se mexer naquele padrão. Ou seja, a gente tem que deixar muito claro o que deve ser feito para o trabalho. Um bom padrão ele ainda diz o objetivo daquele trabalho, né? Para que eu estou fazendo isso? Como que isso se conecta lá com o propósito da minha organização? Ok? Então a gente tem que ter ele claro, objetivo, disseminado
e todo mundo está aberto a propor melhorias naqueles padrões. Uma vez que a gente pega esse costume, uma vez que as pessoas entendem isso, os resultados só tendem a melhorar. Se você quiser saber mais sobre padrão, a gente deixa aqui essa nossa aula de slides, que seria como montar uma boa instrução de trabalho. Assim como aquela discussão nossa sobre produção puxada e produção nivelada, a gente vai deixar uns slides depois dessa videoaula, antes da próxima, para que você consiga recapitular e entender, consolidar isso daí. Tá? Dê uma boa olhada nessa parte de padrão, de como é que monta uma boa instrução de trabalho, tem que ser visual, claro, objetiva, que vai te ajudar demais nos seus esforços Lean aí na empresa. O 7º princípio, ele diz sobre controles visuais. Utilize controles visuais para que nada fique escondido. O que isso quer dizer? Quer dizer que quadros Kanban são utilizados para mostrar tudo o que está acontecendo na produção. Então eu tenho lá a minha produção, está visual. O que a produção vai fazer? Andons e painéis eletrônicos identificam problema nas máquinas. Então eu bato o olho no Gemba e vejo onde está vermelhinho, né? Seja num painel que mostra a velocidade da máquina, se a velocidade da máquina está abaixo do esperado, seja painéis de qualidade, tem que estar visível. A gente tem que contar quantas vezes a gente está errando e tem que colocar escancarado, porque aquele painelzão ali é o que vai te mover para melhoria. Você fala, meu, não estou satisfeito com esse resultado do painel, não estou satisfeito, eu quero melhorar isso, eu quero deixar ele cada vez mais adequado. Tá? Painéis de desempenho mostram como as equipes estão atuando para o cumprimento dos seus objetivos de melhoria. Então, até para os esforços de melhoria, a gente tem que ter um painel e deixar claro. Essa parte de gestão à vista é importantíssima dentro do Lean e deve acontecer tanto para garantir a gestão dos projetos de melhoria, quanto para criar a cultura de melhoria. Perfeito? Então, dê uma boa lida no slide que nós deixamos para você. E na próxima videoaula a gente vai continuar falando sobre os 14 princípios. Então a gente vai falar do princípio 8 ao princípio 14. Consolide aí, dê uma boa entendida e até a próxima.